O futebol brasileiro acaba de testemunhar uma noite que já está sendo chamada de o Massacre do Maracanã. Flamengo 8, Vitória 0. O placar assusta, mas entre os sussurros que ecoam pelos bastidores a pergunta é outra. Será que esse resultado foi apenas fruto da supremacia técnica do Flamengo ou um enredo previamente costurado nos corredores sombrios do futebol? Quando a bola rolou, parecia tudo ensaiado. Cada passe, cada movimentação, cada gol dava a sensação de que havia algo além da disputa esportiva. O Maracanã, iluminado e lotado, tornou-se palco de uma peça silenciosa, mas carregada de mensagens ocultas. O vestiário Oculto FC mergulhou nas entrelinhas dessa goleada, e o que encontramos são indícios perturbadores. Dirigentes em silêncio, olhares trocados à beira do campo, comentários abafados nos corredores e uma sucessão de fatos que não parecem casuais. Enquanto os torcedores comemoravam a goleada histórica, outros se perguntavam se aquilo era apenas futebol ou uma mensagem direta, direcionada a rivais, patrocinadores e até às forças que comandam os bastidores da arbitragem. Prepare-se, pois as revelações que emergem dessa partida são capazes de virar o futebol brasileiro de cabeça para baixo. Primeira revelação. Há quem diga que o Vitória já entrou em campo derrotado. Segundo relatos que circulam entre conselheiros do clube, o clima no vestiário baiano era de resignação antes mesmo do apito inicial. Alguns torcedores mais atentos notaram jogadores cabisbaixos no aquecimento, quase sem vibração, como se já soubessem o desfecho da partida. Essa postura não se explica apenas por diferença técnica. O que se comenta nos corredores é que havia uma atmosfera de rendição, como se o roteiro tivesse sido escrito de antemão. Será que a ordem era aceitar a humilhação para cumprir algo maior? Segunda revelação. Fontes ligadas ao clube baiano afirmam que a preparação para o duelo foi estranhamente relaxada. Diferente de outras semanas em que a concentração é máxima, relatos dão conta de treinos mornos e sem intensidade. Alguns jornalistas que acompanharam atividades em Salvador garantem que a seriedade habitual não estava presente. A pergunta que não quer calar é simples. Como um time que luta desesperadamente contra o rebaixamento pode entrar tão apático antes de enfrentar o líder do campeonato? A impressão que ficou para muitos é de que a partida não estava sendo tratada como uma final de sobrevivência, mas como um simples amistoso. Esse descuido não parece natural, especialmente considerando o peso do adversário. Terceira revelação. Supostamente, alguns atletas do Vitória teriam recebido alertas internos para não forçar tanto durante a partida. A informação circula em áudios que teriam saído de dentro do próprio elenco, compartilhados em grupos de WhatsApp de torcedores. As mensagens falavam em administrar a intensidade e não se desgastar desnecessariamente. A dúvida é inevitável. Que tipo de ordem é essa em um confronto contra o Flamengo, onde cada detalhe deveria ser disputado com sangue nos olhos? Embora não haja confirmação oficial, a versão ganhou corpo entre a torcida baiana que agora se sente traída. Para muitos, o que aconteceu no Maracanã foi menos sobre futebol e mais sobre submissão. O estranho é que, mesmo com a goleada tomando forma, não se viu uma reação mínima de orgulho. Nenhuma pancada, nenhuma marcação dura, nada que mostrasse revolta pela vergonha. É como se houvesse um pacto silencioso para aceitar o massacre. Esse é apenas o início da trama obscura, que envolve Flamengo e Vitória. As próximas revelações, que abordam possíveis acordos de bastidores e a narrativa construída em torno da liderança rubro-negra, podem ser ainda mais perturbadoras. O que se fala nas arquibancadas é que o 8-0 não foi apenas um resultado esportivo, mas um espetáculo cuidadosamente roteirizado para fortalecer a imagem de um time imbatível. As próximas revelações, traremos as peças mais delicadas desse quebra-cabeça, incluindo relatos de acordos secretos e o questionamento que não sai da cabeça dos torcedores. O futebol brasileiro ainda é decidido dentro de campo? Quarta revelação.
áudios que circulam em grupos de torcedores levantam uma suspeita perturbadora. Nessas gravações, pessoas ligadas a bastidores afirmam que o Vitória teria aceitado o papel de bode expiatório em troca de favores políticos e financeiros futuros. A versão fala de promessas de facilidades em negociações, dívidas perdoadas e até garantias de manutenção na elite por meios obscuros. A coincidência é que dirigentes do clube foram vistos em reuniões discretas com intermediários ligados a cartolas de peso da CBF dias antes da partida. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, a narrativa ganhou força nas redes sociais, onde torcedores indignados acusam o time de ter vendido não apenas a honra, mas a dignidade. Muitos se perguntam: como um clube tradicional aceita ser humilhado em rede nacional por 8-0 sem reagir? Para alguns, a resposta é simples. O resultado já estava escrito, e o Vitória apenas cumpriu seu papel de figurante em um espetáculo ensaiado. O silêncio de parte da diretoria após o jogo, sem discursos firmes de indignação, apenas alimentou ainda mais as teorias de que algo estranho aconteceu nos bastidores. Quinta revelação. A questão que domina os debates hoje é se o 8-0 foi fruto exclusivo da superioridade rubro-negra ou se houve um sacrifício calculado para consolidar a imagem do Flamengo como líder imbatível. Nas arquibancadas, muitos dizem que a goleada serviu como recado para o Palmeiras, que disputa ponto a ponto a liderança. O massacre seria uma demonstração de força simbólica, uma forma de intimidar rivais e reforçar a ideia de que nada pode deter o time carioca. Supostamente, até patrocinadores teriam interesse em inflar a imagem do Flamengo, criando um espetáculo midiático que favorece marcas e contratos milionários. O problema é que, no processo, o Vitória se tornou peça descartável, alvo de zombaria e desmoralização nacional. A pergunta que ecoa é simples e cruel. Será que o futebol ainda é decidido pela bola ou já virou um grande tabuleiro manipulado por interesses ocultos? Essa dúvida não apenas revolta torcedores, mas abre espaço para questionamentos sobre a integridade da competição. Afinal, quando um 8-0 soa mais como encenação do que como esporte, todos os apaixonados pelo jogo perdem. Torcedor, a pergunta que não sai da boca de quem vive o futebol é direta e perturbadora. Esse 8-0 contra o Vitória foi realmente apenas futebol, uma exibição de talento e poder do Flamengo? Ou há algo muito maior, invisível, escondido atrás desse placar histórico? Os bastidores estão cheios de sussurros, de olhares desconfiados e de sinais que deixam no ar a sensação de que o jogo pode ter sido mais do que simples bola rolando. E é aqui que eu quero ouvir você. Sua visão, sua análise e sua indignação podem trazer ainda mais luz para esse episódio que já entrou para a história. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se agora no canal, ative o sino para receber todas as notificações e fortaleça o Vestiário Oculto FC com o seu like. O debate começa aqui, mas a verdade pode estar bem além das 4 linhas.